Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre Fórmula 1, né? Tivemos aí nesse último final de semana o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, né? Não é Grande Prêmio da Inglaterra, como muita gente fala, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que aconteceu na Inglaterra, no circuito de Silverstone, né? Uma pista aí tradicionalíssima do calendário da Fórmula 1. E que vai ter mais uma corrida, né, nesse próximo fim de semana. Silverstone é um desses casos aí da temporada 2020, onde nós temos uma, entre aspas, rodada dupla, né, que sempre a segunda corrida acaba recebendo um nome diferente. Então, nesse final de semana nós tivemos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, e no próximo final de semana nós teremos o Grande Prêmio do aniversário de 70 anos da Fórmula 1, que também será em Silverstone, né? Mas acaba recebendo essa nomenclatura diferente, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a corrida desse final de semana. Uma corrida com um final muito doido, né? A gente teve um final totalmente imprevisível, né? Aquela loucura, três pneus estourando em duas voltas. Um deles, o do líder da corrida, né? Do líder e do vice-líder da corrida, acabou estourando o pneu no finalzinho. E aquela imagem fantástica, né? Eu acho, tava até pensando sobre essa imagem que a gente tem do Hamilton cruzando a linha de chegada com o pneu furado, né? O carro todo torto e um pneu a menos. Esse é o tipo de imagem que fica na história, né? Daqui a 20, 30 anos, quando a gente estiver falando sobre Lewis Hamilton e o que ele representa, tudo que ele conquistou na Fórmula 1, esse é o tipo de imagem que vem à nossa cabeça, né? O cara levando um carro totalmente danificado, né? Um carro que, meu Deus do céu, tá andando muito mais lento naquele momento, cruzando a linha de chegada e vencendo a corrida. Não foi exatamente nesse momento que o Hamilton ganhou a prova, né? Esse, inclusive, é um assunto que eu ia falar um pouquinho depois, mas vamos falar ele aqui agora, então, né? O Hamilton, obviamente, ele ganhou a corrida com o carro lá todo quebrado e tem essa cena incrível, mas o momento determinante para a vitória do Hamilton não foi esse, não foi ele levar o carro por meia volta com o pneu a menos. Né? O que realmente fez com que o Hamilton vencesse essa corrida foi o ritmo dele. Né? Então, assim, você para pensar. Durante boa parte da prova, o Hamilton estava lá com 10, 12 segundos de vantagem para o Verstappen. Quando o Verstappen parou, essa vantagem cresceu para 35, 30 segundos, alguma coisa assim, né? Mas se não tivessem esses 10 segundos de vantagem, se o Verstappen tivesse, sei lá, 3 segundos atrás do Hamilton, no momento em que ele faz a parada, ele teria chego, né? Porque ele chegou só 5 segundos atrás no tempo final de prova. Então, quando acontece uma coisa dessa, né, um final meio louco, em que tudo parece que vai mudar a qualquer momento, a gente acaba esquecendo de tudo que aconteceu no decorrer da prova, né? Então o debate, depois que a corrida acabou, ficou muito em cima disso, né? Ficou, o Hamilton ganhou porque ele foi bom para levar o carro até a linha de chegada com o pneu a menos, ou porque o Verstappen parou e aí a distância ficou muito grande. O Hamilton ganhou porque ele estava em primeiro e porque ele já tinha uma vantagem segura pro Verstappen antes mesmo do pneu furar. Né? Então todo o decorrer da prova que levou aquele momento é tão importante, se não até mais importante, para o resultado final do que aquela meia volta, do que aquele furo no pneu e aqueles segundos ali em que o Hamilton teve que segurar o carro, literalmente. Né? Então, assim, o que ele fez foi segurar o carro nas curvas, né, o que já é uma demonstração de habilidade, não é todo mundo que consegue, e acelerar um pouquinho mais do que o habitual na reta. Ele conseguiu ainda chegar numa velocidade ali próximo dos 200 km por hora, eu acho, naquela reta com um pneu a menos. Então é arriscado, porque o pneu pode, né, estourar e aí o carro rodopiar de vez ou até ficar por lá mesmo, mas era o necessário se fazer. Só que
esse não foi o principal ponto, né, para a vitória do Hamilton. Esse acabou sendo o final e o ponto que vai ficar mais marcado na memória geral. Mas é importante a gente lembrar que a corrida ela foi ganha antes disso, não necessariamente nesse ponto aí. E a vitória é super importante para o Hamilton, né? Porque o Hamilton agora já abre 30 pontos de vantagem sobre o Bottas. O Bottas teve. Você pode questionar se ele teve só azar ou se ele estava realmente forçando mais o carro. O Hamilton falou naquela entrevista, né, logo depois do final da corrida, que o Bottas o Hamilton estava tentando cuidar dos pneus, mas ele não podia porque o Bottas atrás estava vindo muito rápido, estava acelerando demais e isso não deixava ele tomar conta dos pneus como ele queria, porque ele tinha que acelerar também para não ficar para trás. Então, pode ser questionado isso se o Bottas furou o pneu antes, porque ele estava realmente andando mais rápido do que deveria, né? A gente não pode esquecer que os caras pararam com 15 voltas, então eles sabiam que eles iam ter que fazer aquele pneu durar até o final. Ou se foi mesmo uma questão de sorte e azar, né? O Bottas teve azar que o pneu furou num ponto anterior à pista, né? Então o pneu do Hamilton furou quando ele já estava passando na metade da volta. E o pneu do Bottas furou quando ele tinha mesmo aberto a volta, né? Ele estava chegando ali no primeiro complexo de curvas mais lentas de Silverstone. Então, teve um pouquinho de azar nisso, porque daí ele tem que dar toda a volta com o pneu furado, ele perde muito mais tempo. E, enfim, mas né, aconteceu. Hamilton agora tem uma vantagem muito grande no campeonato. Hamilton tem 3 vitórias seguidas já nas últimas 3 provas. É um momento perfeito, né? Você não tem como olhar para a classificação e para as exibições em pista e imaginar que alguém possa ganhar esse campeonato sem ser o Hamilton, né? Ele tem o melhor carro, disparado, ele vem se demonstrando um melhor piloto do que o seu companheiro de equipe e ele tem uma vantagem muito grande na tabela de classificação. Então é o cenário perfeito para você, nesse momento, considerar o Hamilton com, sei lá, pelo menos meio pé aí no título da temporada 2020. É claro, tem muitas corridas para acontecer. O Hamilton pode quebrar o motor na próxima prova, o Bottas ganhar, a diferença cai para 5 pontos. Tudo pode acontecer, mas analisando agora, nesse momento, a maré toda está a favor do Hamilton. Não só a maré, como também a própria a forma dele guiar, né? Maré não é só o que acontece fora do alcance do piloto, sim também aquilo que ele faz por si próprio. Falando em boa fase, né, o segundo assunto de hoje aqui no nosso vídeo vai ser outro piloto que está vivendo uma fase muito boa, que às vezes a gente esquece um pouquinho de falar. Eu mesmo falei pouco sobre ele no texto e achei interessante falar um pouquinho dele aqui. Verstappen. Max Verstappen vem fazendo corridas aí extremamente consistentes. A gente tem que se atentar que o Verstappen terminou 3 das 4 corridas dessa temporada até aqui. Né? A primeira corrida na Áustria ele teve um problema no motor. Dessas 3 corridas ele terminou todas no pódio. E 2 ele terminou em segundo. Então, na Hungria ele ganhou do Bottas na moral, ele segurou o Bottas na pista. Nesse grande prêmio de Silverstone, né, ele ganhou do Bottas, mas mesmo assim ele se manteve ali relativamente próximo das Mercedes, né, durante a prova, ficou seus 8, 10 segundos ali próximo das Mercedes. Ele estava até naquele marasmo, assim, porque o Leclerc estava muito atrás, não ia chegar nele, e ele estava muito, muito longe das Mercedes para conseguir pressionar. Mas era o que ele conseguia fazer, é o que o carro da Red Bull consegue fazer nesse momento, ficar ali tentando marcar uma possível parada extra das Mercedes. E na outra corrida, que foi o Grande Prêmio da Estíria, o Verstappen passou boa parte da corrida no segundo lugar. Ele foi ultrapassado só nas últimas voltas, quando o Bottas estava com o pneu mais novo. Então, você imaginar, né, que a gente fala tanto desde a primeira corrida que a Mercedes
tá num campeonato à parte, né? Tem um carro muito superior a todos os demais, e o Verstappen consegue ser consistentemente esse terceiro colocado, que vez ou outra aparece ali para dividir as Mercedes e brigar por segundas posições, tentar colocar uma pressão no líder da prova, é uma coisa realmente para você se elogiar, né? Voltando um pouquinho mais no tempo, lembrando também do ano passado, da temporada 2019, o Verstappen foi terceiro no campeonato, né? Então ele terminou na frente das duas Ferrari. A Ferrari que durante boa parte daquele ano teve uma vantagem muito grande devido ao motor, né? O motor da Ferrari era muito mais potente, né? Tanto é que o Leclerc teve 7 poles, né? A gente esquece às vezes disso. O Leclerc teve 7 poles no ano e não conseguiu terminar na frente do Verstappen. Então, tem aí já um bom tempo, dá para dizer, uma temporada e meia, que o Verstappen está meio que carregando a Red Bull nos ombros e está colocando esse carro numa posição de brigar por coisas que outro piloto não conseguiria. A gente vê os dois companheiros que passaram pela Red Bull até com o Verstappen até aqui, nesses últimos 2 anos, né, o Gasly e o Albon, são caras que sofrem para colocar a Red Bull numa posição em que a gente esperaria ver ela, né? Colocar a Red Bull naquele pelotão ali do top 5, classificar próximo dos carros lá da frente e tudo mais. São pilotos que têm uma grande dificuldade em fazer isso. E o Verstappen não só está fazendo isso, como está mantendo esse rendimento na corrida, levando o carro a vários pódios, né? E tentando aí de alguma forma ameaçar esse domínio da Mercedes, que é muito claro, né? A gente consegue notar. No sábado a Mercedes colocou quase 1 segundo lá em praticamente todo mundo. Então o carro da Mercedes é realmente muito mais rápido. O que parece mesmo aos nossos olhos é que o Max está carregando aí essa Red Bull nos ombros e colocando ela em um degrau um pouquinho acima do que ela realmente está, né? Outro piloto que fez isso, só para não passar em branco aqui, a gente falar dos 3 caras que terminaram no pódio, outro piloto que fez isso esse final de semana foi o Leclerc, né? E o Leclerc que eu falei no texto, vou só reforçar rapidinho aqui, que o tempo está quase acabando. Leclerc de novo, né? Colocando a Ferrari no pódio. Leclerc também teve 2 corridas sem intercorrência, né? Em uma ele caiu fora na primeira curva por um erro dele, e na outra teve aquele negócio da chuva, ele acabou indo para a estratégia errada. Mas nas 2 corridas que ele ficou na estratégia certa e não teve intercorrências, o Leclerc terminou no pódio, né? No primeiro Grande Prêmio, no Grande Prêmio da Áustria, e agora em Silverstone. Então, realmente, o carro da Ferrari não é um carro para pódio, né? O que ele fez foi se aproveitar das circunstâncias, né? Então, Bottas caiu fora, ele estava lá para tomar esse terceiro lugar, e principalmente ele conseguiu se manter na frente dos carros do meio do pelotão durante o decorrer da prova, né? Então ele ficou com aqueles 5, 4 segundos lá de vantagem para as McLarens, que eram em teoria uma força aí a se considerar nesse grande prêmio, e também das Renaults, né? O Ricciardo foi quem terminou em quarto ainda, ele conseguiu passar o Norris nas voltas finais, as Renaults melhorando, né? Alguns resultados fortes já da Renault nessa temporada. Vamos ver se a equipe francesa realmente tá conseguindo encontrar aí o seu caminho e fazer um trabalho melhor. O Alonso vem aí na temporada que vem, a expectativa vai crescendo à medida que a Renault vai entregando resultados um pouquinho mais condizentes com aquilo que a gente esperava, né? Bom, é isso então, estamos chegando no final do nosso vídeo. Eu volto na semana que vem para falar sobre o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone. Se você tiver aí alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, deixe seu comentário, a gente vai estar sempre lendo e tentando melhorar o que for possível aqui nos vídeos. Beleza, galera? Um abraço então e até mais.